Olá amigos, mais um QualityCast. Hoje o QualityCast está super especial. Eu estou com dois amigos aqui, dois profissionais da área da saúde super bem formados, super bem intencionados, com grande experiência. Vocês já vão ver de quem se trata aqui. O assunto é bem legal, é bem atual, é um olhar local com foco global, é todo o entendimento do ecossistema da saúde. Dois profissionais que podem discutir com vocês de uma maneira bem ampla, porque muita coisa é dita, né, na mídia. E eu percebo aqui na Quality Nutrition, a gente está aqui há 30 anos, grande confusão, né? O paciente acaba ficando confuso com tanta informação que a gente tem no mercado. Dr. Tomás, Dr. Guilherme, muito obrigado pela presença, o tempo de vocês é raro, muito obrigado aí por esse bate-papo, vamos falar bastante aí sobre a saúde das pessoas. Bom, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui com você, Kim, estar aqui também com o Tomás, e a gente falar de temáticas que são importantes a gente esclarecer para as pessoas. Eu acho que a gente vai falar hoje de uma forma muito variada, até porque a gente une aqui várias especialidades, né? A gente tem conhecimentos eu sou endócrino, médico do esporte, o Tomás também tem muito conhecimento da nutrologia, e a gente acho que pode aqui contribuir bastante, né, Tomás? É isso aí, obrigado pelo convite, e vamos bater esse papo. Olha só, senhores, como primeira situação que eu queria louco para perguntar para vocês é o seguinte: no mundo nós temos aí em torno de 74% da população mundial é sedentária. Mais de 1 bilhão de pessoas sofrem de obesidade, previsto para 2035 2,3 bilhões de pessoas com obesidade. 168 mil pessoas morrem por ano na cascata dos problemas de obesidade. Isso não tem freio, né? Parece que não tem freio em relação à obesidade e todos os problemas que ela vem causando. Hoje, o que a ciência ela tem de contundente realmente para ajudar, pelo menos, a brincar isso? Bom, a gente pode partir do pressuposto aqui, eu acho que é interessante, talvez você vivencie isso na pele como até lojista do segmento. Opa! Então, nos últimos anos, a gente observa que até uma indústria da parte, e aí, se a gente falar de obesidade, né, a gente não pode esquecer de falar de nutrição, que eu acho que qualquer guideline hoje que você pegar de obesidade, sobrepeso ou qualquer doença relacionada com a obesidade, como diabetes, a primeira conduta é sair do sedentarismo. Pronto. Né? E a segunda é ajuste nutricional com o nutricionista. E esse que é o ponto, né? As pessoas acham que é fazer dieta por conta própria ou começar a cortar comida, que não vai funcionar. E a gente vê esse movimento, ele vem inclusive pegando tudo, inclusive a própria indústria. Então, por exemplo, uma indústria que era segmentada só para, antigamente era, né, na Idade Média, né? Suplemento. Sport Nutrition puro. É verdade. Suplemento para atleta, né? Aí você já associava aquela foto do cara fisiculturista com o suplemento. E hoje não. Hoje acho que a maior parte da linha de suplemento e tudo que se faz é para tratamento disso, da obesidade e do sobrepeso. Verdade. Eu acho que aí, quando você fala de o que tem se feito, o que a indústria tem feito, ou até a indústria farmacêutica, a gente vê hoje uma enormidade de novas medicações, que o Tomás até pode comentar aqui com a gente, e uma enormidade de suplementos voltados para essa área, para auxiliar o nutricionista de prescrever. E aí é que entra a informação equivocada. Por quê? Em vez do camarada buscar um profissional que vai dizer para ele, olha, seu ajuste alimentar é esse, a gente vai introduzir um suplemento X ou Y nesse momento do dia. Não. A pessoa simplesmente por conta própria, ela reduz a alimentação, ela simplesmente vai numa loja de suplemento e fala assim, o que tem aí para eu comprar para emagrecer? Você tem whey? E a pessoa deixa de comer e troca por um suplemento. Então, assim, entra no efeito cascata que pode até piorar o quadro dela, né? Normalmente piora, né? Então assim, esse aqui eu acho que é um dos grandes pontos que preocupa bastante, sabe? Mas eu acho que tem muitos avanços aí que a gente tem feito nos últimos anos. Sobre essa questão da suplementação aí, a gente falando de vários anos atrás, que só tinha coisa pro desportista mesmo, eu lembro, vocês também com certeza, que você ia comprar um whey, você punha no saco de papel escondido. Chegava em casa, aquilo era feio, pô. Aquilo era bomba, aquilo era anabolizante. E é uma proteína. E assim, raramente hoje isso acontece, esse tipo de confusão acontece. E isso justamente porque a gente tem, apesar de crescimento de obesidade, que aí a gente vai talvez retomar a causa desse negócio, sobre a facilidade de se conseguir industrializados para comida hoje, sobre a infinidade
de redução de quantidade de passos que você dá no dia a dia hoje. O indivíduo hoje, mesmo se o trabalho dele é a 10 km de casa, o que ele faz é sala, elevador, carro, trabalho e o mesmo negócio de volta. Então não se gasta caloria como se gastava. Comida é muito fácil de se obter. Pô, hoje em dia você pega o telefone, você usa o aplicativo de pedir comida, o Express, em 15 minutos tem comida em casa. E assim, não só comida pronta, até mercado. Hoje em dia não se carrega uma sacola, não se faz nada. Então assim, eu acho que isso vem daí também, lógico. A gente, enquanto ser humano, a gente quer cada vez mais praticidade e conforto. E quase ninguém gosta de andar, quase ninguém gosta de gastar caloria. A verdade é essa. A gente é uma máquina que é feita para economizar. Caçadores-coletores. Né? Exatamente. E aí, agora assim, né? Alexia, liga, né? Liga pro iFood e pede um hambúrguer. Ela é a coletora. Até a luz, exatamente. Então, assim, e aí nesse contexto, eu acho que as pessoas deturpam muito novas facilidades. Da mesma forma que está mais fácil comer bobagem, comer industrializado, consumir o açúcar, a gordura ruim, tá muito mais fácil se utilizar da tecnologia da indústria para poder comer melhor, para poder suplementar melhor, para poder adicionar os suplementos, complementos alimentares no dia a dia de uma forma que a gente consiga limpar essa dieta, entregar de verdade nutricionalmente o que esse Mas olha precisa. só, Doc, deixa eu colocar vocês numa saia justa logo no começo. Respirem aí. Muito bem, quadro posto, está em cima da mesa, é exatamente o que está acontecendo. Como vocês estão também na área de educação, com o paciente, em todos os lados vocês estão trabalhando, a minha pergunta é, os profissionais da área da saúde, esses 200 mil nutricionistas que nós temos no país, 200 mil, 400 mil personagens, 35 mil academias, então o cenário está colocado, e muito bom. Os profissionais da área da saúde estão preparados para prescrever, orientar de maneira correta medicamentos, suplementos e terapias? Como é que está o Brasil nessa fotografia aérea hoje? Tchum. Então, Com certeza não. essa eu posso falar com maior propriedade, né? São aí quase 7 anos dando cursos, né? Pronto. E muitos dos meus cursos são para nutricionistas. Esse é um ponto bem importante, assim. A faculdade, né, de nutrição, ou de educação física, ou até a própria faculdade de medicina, ela te dá um conhecimento técnico base para você exercer a sua profissão. Tá. Mas não tem, até porque é uma coisa muito específica, duas coisas. Primeiro, um conhecimento científico direcionado especificamente para essa área, que é uma área difícil, que é obesidade e sobrepeso. E te digo até mais, os profissionais até, por exemplo, na endocrinologia, o endocrinologista considera o tratamento da obesidade como algo fútil. Muitos endocrinologistas falam que nem gostam de atender a obesidade, não. Eles querem atender doença, como se isso não fosse um problema. Sim, eles consideram algo como se fosse algo fácil de resolver, entende? E é justamente o contrário, é algo extremamente difícil. Tanto que eu vejo nos cursos que a gente faz que as pessoas têm dificuldade de... uma coisa é você saber que, beleza, tem um suplemento X que vai, ou remédio X que gera perda de peso de 6 quilos em um ano, numa média. Mas, cara, a obesidade é uma doença, ou sobrepeso, multifatorial. É o que a gente está falando aqui. Uma doença mesmo, sim, né, Doc? Com certeza. E assim, não é porque a gente tem uma medicação que vai ter um efeito X num determinado estudo que vai se aplicar para todo mundo. Sim. E esse é que é o grande ponto. E esse conhecimento, se a gente tem ele e a gente aplica isso com a experiência clínica, então traz pessoas nutricionistas que já trabalham com obesidade e sobrepeso há anos, e a gente difunde essa informação entre esses profissionais que estão, às vezes, recém-formados ou começando a trabalhar, a gente melhora o segmento. Então, a gente tem 2 problemas. O primeiro, falta de formação específica para o tratamento desta condição. Esse é um dos pontos. Okay. E o segundo, e quando eu digo falta de conhecimento, não é só o camarada saber o que tem que fazer na consulta, é ele saber como que ele tem que amarrar esse paciente. Porque esse tratamento, e eu sempre falo isso, se você tem uma pessoa que tem obesidade, ela vem fazer um tratamento comigo, a pessoa emagreceu lá, essa semana mesmo, um cara que eu fiz, você até mandou mensagem para mim, ele falou assim, Guilherme, você tá operando bariátrica? Eu falei, não, eu fiz um tratamento clínico, o cara perdeu em um ano 55 quilos. 55 quilos. Mas o que acontece? Esse camarada, ele é hoje uma pessoa eutrófica, normal, não é mais sobrepeso, só que é um ex-obeso eutrófico em uso de medicação controlada. Considera-se isso, sim. Tem que estar no mapa, né? É isso que eu sempre falo, por exemplo, é igual eu sempre brinco, faço essa analogia com a hipertensão. Se tem uma pessoa com a pressão alta, amigo, você dá o remédio de pressão baixa, você concorda comigo? Verdade. Agora, se você tira o remédio, o que acontece com a pressão? Volta.
Você pode rezar, fazer mandinga. O que você quiser, você vai fazer que essa pressão não Isso vai baixar. Isso volta para o indivíduo que tem um número de células adiposas muito grande e vai encher de novo. Cara, uma vez que você teve sobrepeso ou obesidade, você... Mesmo que você volte, fique anos magro, você é um ex-obeso. Esse carimbo no passaporte está lá, não vai sair. Então esse é que é o ponto. O profissional tem que entender que esse paciente não pode desgarrar o tratamento. E o paciente tem que entender que não vai... Cara, esse é o pior. Ele não pode dar o primeiro gole. Exato. Ele acha que assim, vou fazer um tratamento para emagrecer. Aí emagrece 6 quilos, a autoestima dele melhora, as pessoas ao redor falam, nossa, você emagreceu. O cara, tô bem. Larga o tratamento, não volta mais no médico, daqui um ano o cara, pum, tá acima normalmente ele vem mais bravo, né? Não, e aí ele fala o seguinte, esse remédio me deu efeito rebote. Então, bom, assim, alguém tem que pagar o pato. Então assim, é uma situação complexa, por isso é que o tratamento é complexo, entende? Eu acho que esse aqui é um ponto, vai muito além da formação do profissional. Vai. Sobre essa questão, assim, eu sou ex-obeso. Fui obeso na adolescência e, na verdade, eu sou obeso para sempre. Eu não estou obeso. É essa que é a pegada, assim. Se eu passo uma semana, tirei férias, comi mal e não treinei, eu ganho 5, 6 quilos. Claro que tem muita água nessa história e tal, mas eu tenho uma facilidade super grande para ganhar peso. Isso acontece com todo mundo que foi obeso, teve sobrepeso um dia na vida. Essa doença eu carrego pro resto da minha vida. Se eu hoje não preciso usar medicações, mas porque eu comecei a tratar cedo. O indivíduo com 40, 50 anos de obesidade... Você vai tratar ele com medicação e a gente tem que parar de olhar isso feio. Porque você não olha feio para o diabético que usa remédio. Você não olha feio para o indivíduo que tem hipotiroidismo e usa remédio. São doenças crônicas. Hipertensão, a mesma coisa. Então, assim, esse tratamento é para sempre. Esse momento que nós estamos vivendo, acho que vai ser lembrado pela medicina amanhã, né? Porque é novo isso. Total. Agora, emendando nisso que vocês acabaram de comentar, vê se eu estou errado. Vocês acham que antigamente a medicina era mais numérica e hoje ela está mais, ou deveria estar, mais humanitária? O que o Doc acabou de explicar aqui que eu entendi sobre a formação, o acompanhamento, para saber que aquele indivíduo, ele está numa condição, mas ele tem de fato uma outra que precisa ser observada. Mas a medicina humanitária, esse cuidado, que vocês são famosos em ter esse cuidado, em acolher o paciente... É importante também para o resultado final, não? Com certeza. Isso é que a gente busca, né, lá nas nossas clínicas, na Nutrindo Ideais, justamente esse tratamento. Primeiro, que ele é interdisciplinar, ou seja, a gente entende que o paciente precisa ser visto pelo endocrinologista, tem que ser visto muitas vezes pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, dependendo da condição, para trabalhar mais a expectativa do tratamento e do resultado do paciente, para que ele entenda o que ele está fazendo, né? E hoje eu acho que sim, a gente tem esse cuidado de... E eu acho que a medicina ela tem até... hoje eu vejo que ela enredou em duas vertentes. Uma vertente que eu acho que é muito ruim, que é uma vertente comercial, em que infelizmente tem, e ao mesmo tempo também aquele médico que acha que a medicina é um sacerdócio. Né? E medicina não é um sacerdócio, porque eu tenho filho para alimentar, né? Eu tenho a minha vida, então... Tem uma questão, até entre os profissionais, que acaba divergindo demais para um lado ou demais para o outro. Então, tem que haver um bom senso do profissional, que ele é um profissional bem-sucedido, até porque nenhum profissional, um médico que trata a obesidade pelo plano de saúde, ganha R$35 numa consulta, fazer uma consulta de 15 minutos, vai tratar bem um paciente. Você concorda comigo? Não tem como. Claro. Então, assim, para você fazer um tratamento, primeiro, buscar um especialista que trabalha com isso, valorizar esse profissional. E eu acho que, assim, no início, até que ele falou das questões da causa, tem um ponto que eu acho que vale a pena ser comentado, e ainda mais quando a gente fala, até a gente falou um pouco da indústria da suplementação para ajudar, etc., mas uma das grandes causas da obesidade que se discute há anos, e isso foi até demonstrado por um grande pesquisador, que é o Dr. Hall, ele publicou um estudo mostrando que se eu tenho 2 pratos na minha frente, eu tenho um prato com X calorias, um prato lá de 450 calorias. Tá. E eu tenho outro prato aqui também de 450. Só que se eu tenho um prato aqui que ele é de alimentos que eu vou encontrar numa feira, por exemplo, numa alimentação viva, alimentos de verdade, ele vai agir diferente do meu corpo quando comparado com um prato na mesma quantidade de calorias, com 450, mais de alimentos processados. Então, o que ele demonstrou? Se eu consumir 450 calorias... O impacto de um e de outro. É diferente. Tá. Se eu consumir 450 calorias de alimentos processados... As mesmas calorias... A mesma caloria. O impacto... Eu vou engordar muito mais aqui do que com um alimento que não é... Ele demonstra aqui no estudo. Ele comprova.
Você Então, vai sair assim, daqui preso falando isso. não né? tem problema. Não, a Isso- indústria já quer me algemar há muito tempo. Esse é dos estudos sobre nutrição que eu mais gosto na vida, assim. Porque ele acaba com aquele negócio de que o corpo é uma matemática. Aí vem do início da sua pergunta. A medicina não pode ser matemática. Eu não posso traçar uma linha e falar que até aqui tá tudo bem, daqui pra lá não, tá tudo mal. Então, assim, essa questão da qualidade nutricional, isso é bacana demais da conta. Isso é bacana demais. Se acabar com aquele negócio de que eu preciso consumir X calorias e tá tudo bem, não interessa de onde elas venham, subeiro ridículo, né? É a gente imaginar que as máquinas de todo mundo que estão aqui, que seria o corpo de todo mundo, é completamente igual da forma de lidar com a energia. Isso não acontece nem em máquinas mesmo, quanto mais na gente, seres muito mais complexos. Ô, Doc, deixa eu te falar uma coisa que realmente, como é importante isso que a gente faz aqui de informação. Eu conversei com um colega de vocês recentemente, que acabou de chegar do American College, e eu perguntei como é que foi as novidades lá, né? O que você achou, né? Na parte esportiva, né? E o grande problema dos pesquisadores, foi dito no American College, que os atletas, agora falando só mais dos atletas, o mundo está com um problema que os atletas estão treinando muito com baixíssima ingesta calórica para a atividade. Estão ficando doentes e toda a cascata. Você vê, eu estou agora indo para outra ponta. Você está falando uma coisa, eu fui lá para o outro lado. Justamente a confusão na cabeça do consumidor final, do cliente e também da própria classe médica, né? O coitado do paciente fica perdido. Esse estudo que você acabou de mostrar, porque o Doc é do cacete, faz a gente pensar, né? E então, assim, até para complementar isso que você falou do atleta, isso é muito legal. Como eu fui ciclista profissional, assim, minha vida toda, né? Até hoje eu faço algumas competições. Você foi não, Doc? Sério, vai. Eu ia falar isso agora. Tava fora do Brasil e mês passado competindo. Não, mas hoje eu sou master, né? E aí, assim, uma coisa que eu acho que eu vejo muito, eu acho que é muito interessante, né? Quando a gente fala especialmente de performance. Porque a maioria das pessoas hoje que praticam esporte, muitos são, eu brinco, né? Assim, a pessoa não é não amadora nem um profissional. Isso. Ela faz aquilo como hobby, mas ela tem o objetivo de performar melhor. Então a competição, na verdade, é com ela mesma. Então quem é corredor quer ter um pace melhor. Isso. Quem é remador de canoa havaiana quer remar com maior qualidade, quer fazer uma competição, vai se sentir bem, ficar bem colocado, claro. Fizer uma prova bem feita. O cara que faz academia quer ter um resultado melhor, não é verdade? E, cara, as pessoas erram muito. Então, o que eu vejo? Eu vejo, por exemplo, um cara que é corredor e, ao mesmo tempo, ele vem pra mim e fala, não, porque eu faço uma alimentação low carb e não sei o que, papapá e ppp. E o cara tá buscando performance. E, assim, não é compatível você ter performance com baixa ingesta de carboidrato. Cara, isso é, assim, por A mais B, mais do que bem estabelecido. Isso vem na cartilha, caminho suave, não, já tá lá. Exatamente. Assim, é ele sabe? que não leu, né? É desde a Idade Média já isso, né? E aí qual é o problema? O cara vem, quando chega numa consulta pra mim, o cara tem um triglicerídeo de 30. A gente sabe que um atleta, o cara tem que ter um triglicerídeo de acima de 120, 110, 130. O cara, senão ele não vai performar. Esquece. Se não tem carboidrato, o cara não faz um carboidrato, ele vai fazer treino em jejum. Enfim, lógico que se você faz treino em jejum e se sente bem, você pode fazer, não tem problema, mas assim, se você busca performar, esquece, você tem que seguir preceitos. E esses preceitos incluem várias coisas, entre elas... Não, é impressionante. Entende? Eu falo com triatletas profissionais e às vezes chego em casa em choque. Eu falo, não acredito que esse cara faz isso. É impressionante. O Doc está falando sobre o low carb. Ele quer uma estética aplicado na performance, não vai acontecer. Não, é lógico que tem um cara que... Isso às vezes acontece. Chegou esses dias, eu tive um triatleta lá que o cara, ele tá um pouco acima do peso da performance ideal e ele precisa perder peso e tá no momento de treinamento. Fala assim, cara, então a gente vai escolher o momento certo para fazer isso. Não é no meio da tua temporada. Se tá no meio da tua temporada, não dá. Quando tiver terminando a tua temporada, a gente vai reduzir a tua ingesta alimentar, porque isso vai gerar um prejuízo na tua performance. A gente vai fazer um momento de manutenção, a gente gera a tua perda de peso e aí depois a gente volta para que você consiga novamente performar. Tá, ele tá vindo no muro, você tira ele do muro. Tá? Exato. Tá, entendi. Assim, não precisa ir longe não, tá? A gente tá falando aqui do amador, mas eu vou te dar exemplos de 2 pacientes que eu tenho, óbvio, sem falar nomes. Uma nadadora olímpica e jogador de Série A que não suplementa uma proteína pós-treino, que não suplementa um carboidrato intra-treino. Pô, peraí, o cara tem uma equipe nutricional teoricamente contratada para cuidar daquilo. E aí agora eu também tenho que defender o profissional. No caso desse clube específico, um nutricionista para todas
as divisões de idade do clube. Então esse cara deve ter o quê? 150 atletas para cuidar? Desculpa, ele não vai cuidar de ninguém, não tem jeito. A gente cai naquela história um do bandejão, R$35 né? de consulta. Exatamente, não tem como o cara cuidar. Não tem como. Mas o que me assustou quando foi meu primeiro paciente desse nicho foi um jogador de Série A me mandar foto de refeitório e o café da manhã, um pão de sal, presunto e queijo, para um cara que está desempenhando Série A. Inacreditável. Absurdo, absurdo. E é óbvio que eu não vou falar do clube nem do patrocinador, e o patrocinador do clube era um plano de saúde na época. Ah, bom. Isso pra mim é um absurdo, pô. É um absurdo. Olha só, agora eu quero ir, vou mudar de polo, eu quero ir para a saúde da mulher, mas antes queria falar para você o seguinte, nesse mesmo agora, 2 meses atrás, no American College, foi visto o seguinte, uma sala, Doc, você que pedala, uma sala de aclimatação. Eu não sei nem o nome dessa sala. Aclimatação não é o nome correto. De pressão e aclimatação para simular. Você vai fazer uma prova Em altitude. Em altitude. Então, a pressão da sala, aí você vai no rolo e faz simulando. Ao lado tem um complexo imenso de cozinha. Se você vai para a África do Sul, você vai ter uma aula para saber que mandioca que você vai comer, que batata você vai comer, para continuar, para você não sofrer. Ó, essa roxa não é amarela, é assim. Eles têm todo esse cuidado. Olha só que coisa, né? Que bacana, né? De ver como a gente está distante disso. Eu fiquei bobo de ver. Isso faz tudo a diferença, né? Eu tive agora, mês passado, eu fui para o Mundial de Mountain Bike na Itália e a altitude lá era 2.500. E aí eu fui, assim, 4 dias antes para fazer uma aclimatação, né? O ideal até um pouco antes, mas não deu. E assim, primeiro dia... Sofreu. Os primeiros dias, dor de cabeça pra caramba, né? Imagino. E durante a prova, assim, altimetrias muito específicas, e eu sempre tive vários problemas, eu mesmo, né, até brinco, até como profissional já tive dificuldade. Então, por exemplo, eu ano passado, algumas provas não performei bem porque eu estava começando a ter cãibra no meio da prova. E eu falei assim, cara, eu tô fazendo toda a suplementação, creatina, papapá, tudo bonitinho, mas coisas que eu não estava considerando. Então, por exemplo, eu não considerei muito bem a minha perda de sódio, porque as provas que eu faço de enduro duram 5 horas e meia, 6 horas. Sal e cafeína. Exatamente. Aí o que eu fiz? Sal e cafeína, ajustou. Peguei um nutricionista que me orientou, a gente ajustou conforme a minha necessidade. Usou pastilha de sal? Hã? Usou pastilha? Tive que usar. Muito longo, né? 5 horas, uma depletação muito alta. Só que eu já fazia, só que eu estava fazendo a quantidade abaixo do que era o ideal. É o ineditismo da prova. Exato. Tá. E a cafeína para entrar em momentos específicos, porque como é uma prova que tem um teor de risco, tem secreção de noradrenalina o tempo todo. E isso vai esgotando e vai me fadigando. E a cafeína entra muito bem nesse cenário, né? E isso, lógico, eu tô falando para um esporte específico, mas você imagina para a enormidade que a gente tem de modalidades. Fico né? pensando no Tour de France, na La Vuelta, lá não sei aonde, no Mont Blanc, lá. Deve ser isso aí, para cima. Sim. Com certeza, né? Por isso que eles têm uma super suplementação, né? Hoje você tem de suplemento cápsula de cafeína, você sabe disso melhor que eu, que ela dentro da própria cápsula, ela vem microcápsulas de cafeína de forma que você tenha parte dessa absorção quase imediata e parte dessa absorção 2 horas depois, que é para o indivíduo não... Hidra microencapsulada, né? Exatamente. A própria marca que está aí atrás tem. A Essentia tem. Sim, tem. A Essentia tem. Tem mais umas marcas que tem. E assim, isso é legal demais, né? Isso é legal demais. Uma ferramenta excelente para o atleta, né? E para vocês profissionais. Com né? certeza. E sobre o início da sua pergunta, que a gente começou esse debate todo, você também falou sobre o aumento de doenças e condições patológicas no atleta que está mal alimentado, mal suplementado. Né? Estudo último agora. A gente tem um trabalho sobre isso, sobre a beta-glucana. Beta-glucana. E aí, naquela revisão e tudo mais, a gente acabou lendo vários trabalhos sobre a beta-glucana, algumas substâncias como a glutamina no pós-treino e tudo mais, e isso diminuindo infecções de via aérea desse indivíduo. Estou falando do atleta, né? Beta-glucana, na verdade, ela melhora até na veia, sei lá. Ela recupera até as lesões teciduais do músculo. Porque você faz atividade física ou exercício, qualquer que seja, você gera lesão desse músculo. Tanto que a gente no exame de sangue vê aumento da creatina fosfoquinase, que é a CPK. Por quê? Porque é uma degradação. Está tendo degradação. É uma destruição, né? Lógico que... Para depois se recuperar. Tem os benefícios. Tem todos os benefícios, né? Sim. Mas existe esse processo. E a beta-glucana, ela ajuda na reparação. A beta-glucana, lógico, ela está em vários alimentos. Ela está na aveia, ela está no cogumelo. Nós estamos falando da injetável, né? Isso. Mas nós temos injetável e nós temos oral também, né? Inclusive temos oral. Tem oral. Em suplementação. Senhores, saúde da mulher. Me ajudem. O que eu vejo aqui em loja, no varejo e conversando com os colegas de vocês. Eu, cada vez mais lendo e aprendendo sobre isso. Aliás,
a gente não consegue fugir um pouco desse assunto. Nos atletas, nas atletas femininas, foi feito agora um levantamento do assoalho pélvico da mulher e no homem também. Nas provas de endurance, 60% das mulheres perdem um pouco ou muita urina. Achei isso curioso. Mas eu não vou por aí eu queria falar sobre menopausa, pré-menopausa e saúde. É certo falar dos ossos? Sim, saúde dos ossos, deve. Até porque essa é a principal causa de morte, né, na mulher pós-menopausa. Senhores, a mulher no Brasil, né? Ela não sei qual é a blue zone da mulher no mundo, né? Quais são os países que a mulher tem mais saúde, né? Se é Okinawa, se é... Onde é que é? Na Itália. Mas no Brasil, as mulheres estão com essa consciência, a medicina está com essa prevenção para que ela tenha uma 50, 60 anos, uma saúde, inclusive mental e física boa. Cara, no geral, não, né? Eu mexi em outro vespeiro, né? No geral, infelizmente, não. E infelizmente, quando você faz o que tem que ser feito, quando você repõe o que tem que repor, quando você bate um papo conversando inclusive sobre hormônios, porque sobre tem preconceito, né, Doc? Total. A gente enfrenta também o preconceito, a falta de informação e o preconceito na própria classe e do paciente. Quer dizer, é uma luta inglória, né? Com toda certeza. É uma você luta falou de saúde óssea, né, aí. E o Henk falou sobre ser a maior causa da morte da mulher na menopausa. E a gente tem dificuldade de tratar isso. Se você faz alguma coisa diferente da cálcio, se você bate um papo sobre o benefício de logo no início da menopausa você fazer, ou logo antes do início dela você fazer uma reposição hormonal para essa mulher, sabendo que isso salva a vida, a gente é extremamente criticado por isso, né? Mas eu levanto a bola agora pro Doc. Imagino que algum leigo esteja do outro lado pensando, eu não vou fazer isso, eu vou ter câncer. É um mito, mas essa é clássica, não é, Doc? O que acontece é o seguinte, a terapia de reposição hormonal, ela começou na década de 50. Então, assim, a gente está falando aí de 70, quase pós-guerra, né? Anos. Exato. E assim, todos os trabalhos com terapia de reposição hormonal foram para mostrar os seus benefícios. Então a gente começou na década de 60, 70, falou-se demais da questão da melhora do risco cardiovascular, proteção do coração, que a gente hoje sabe que o estrogênio é fundamental, por isso que a mulher infarta menos que o homem, né? Quer dizer, acaba infartando mais na pós-menopausa se não tiver reposição de estrogênio, mas ela tem essa proteção cardiovascular do estrogênio. E a gente começou a observar que vários benefícios, inclusive os ossos, porque a gente sabe que na mulher o estrogênio, no homem também, mas na mulher, ele estimula muito a formação óssea, especialmente dos ossos que são chamados trabeculares, que é a coluna vertebral, né? Então o estrogênio tem esse papel. E quando ele sai de cena na menopausa, então o que caracteriza a menopausa? É a queda da produção, a interrupção da produção dos hormônios sexuais na mulher. Por isso a densitometria óssea, por isso que a mulher alterada. Fica com os ossos isopor. Exatamente, né? Que é a osteopenia e a osteoporose. Tá. Então, o que aconteceu? Começou a se ver muitos estudos de benefício, tanto que a década de 90 foi a década onde se usou mais reposição hormonal no mundo, tá? Só que na década de 90 fez um estudo chamado WHI para mostrar o quê? Para comprovar o benefício cardiovascular da reposição. Ou seja, os caras fizeram o maior estudo do mundo para realmente bater o martelo que sim, a reposição hormonal faz bem para o coração. Só que aconteceu, esse objetivo primário eles chegaram, a gente sabe disso, a gente vê que isso acontece, mas eles observaram que nesse estudo especificamente, onde se utilizou hormônios, que hoje em dia nós não utilizamos mais, que foi o Premarin, né, que é um estrogênio que ele é derivado equino, né, e a medroxprogesterona, que é uma progesterona bem potente, e o que se observou? Observou-se que houve um aumento da incidência de câncer de mama, muito pequena, mas que houve uma incidência de câncer de mama na reposição hormonal. Como esse estudo foi muito grande, como você muito bem sabe, a mídia pega a informação e joga o que ela quer, fez uma grande política a nível mundial de que talvez a terapia de reposição hormonal causasse câncer. E isso é aquela história, né? Uma coisa dita várias vezes, vai entrando na cabeça das pessoas. Uma verdade. Exato, é igual todo mundo que chega no consultório e acha que feijão tem ferro, né? Ou seja, eu tô com baixo ferro, vou comer feijão. Coitada da pessoa que acha isso, né? Assim, vai buscar um nutricionista pra você aprender que tem coisas que tem mais ferro que feijão. Mas enfim, é aquilo, assim, E o nosso trabalho é difícil porque a gente tem que desconstruir um preconceito e construir um conceito.
E qual o pior? O pior é que não tem especialista em tratar a menopausa. Então, por exemplo, quem trata a menopausa? É o ginecologista? É o endócrino? Cara, tem muito ginecologista que não sabe tratar. Tem muito endócrino que não sabe tratar. O que eu vou no geriatra? Porque o cara não se subespecializou. Então, é uma subespecialidade. Hoje, Tomás, a gente atende pós-menopausa. Para mim, é o meu maior público. 65% do meu público é mulher pós-menopausa. Porque eu me subespecializei nisso. Mas é difícil tratar e a gente tem que... Lógico, existem contraindicações para fazer terapia de reposição hormonal, mas a grande maioria das mulheres tem indicação, a grande maioria. E os estudos hoje, todos com os novos hormônios que a gente utiliza, novos, diga-se de passagem, de 30 anos para cá, mostram que, inclusive, redução do risco de câncer, de vários tipos, tá certo? O que a gente tem em estudos de associação, que aí sim eu posso te dizer... O que pode causar câncer? Tem isso de associação, ou seja, observou-se que as mulheres que usavam coisa X tinham maior probabilidade de ter o câncer. Então não é comprovação de que vai ter o câncer, é uma associação, tá? É um estudo de associação. Pode ser que haja relação, não uma comprovação. Tá. Com os progestágenos. Quais são os progestágenos? As pílulas anticoncepcionais. O Dilmirena, que é utilizado por... grande parte da população a nível mundial, tá certo? Então, você afirmar, um ginecologista ou um endócrino afirmar que terapia de reposição pós-menopausa causa câncer e o mesmo prescreve Dilmirena, implante de, Implanon, pílula anticoncepcional... É uma hipocrisia, porque tem estudos que mostram muito mais relação de câncer aqui do que com a terapia pós. O estrogênio, o estradiol base, que é o que a gente usa para mulher pós-menopausa, se você for analisar em estudo, ele tem menor incidência de câncer de mama do que na mulher que não repõe. Nunca ninguém me explicou tão bem. Agora eu entendi. Existe uma inversão de valores. De valores e de interpretação. Total. O bandido... passa a ser mocinho e mocinho. Entendi, agora você explicou bem. Entendeu? Aí a luta fica mais difícil ainda, porque você luta com uma classe, com um sistema. Sim, você luta com um sistema. E vou te falar mais. Cacete. Você conhece, todos nós conhecemos, meninas de 14 anos começando a usar anticoncepcional, de 13 anos usando anticoncepcional. Sim. E aí tá tudo bem. Pra quase uma criança você fazer a pílula todo dia, tá tudo bem. Você dá hormônio todo dia, tá tudo bem. Aí não é problema não. A gente é treinado a não chamar de hormônio. Aquilo é pílula. Pô, pelo amor de Deus, isso é uma maldade, sério. Isso é você inventar um nome. É quase um eufemismo pra você colocar. Eu vou mudar o nome desse negócio, não é hormônio, não. Isso é uma pílula. E aí vem numa cartelinha bonitinha, com tabelinha, e aí tá tudo bem. E quando você vai falar de uma reposição hormonal que às vezes tem que ser feita e que vai melhorar a qualidade de vida e que vai diminuir risco de morte por diversas causas, a depender do caso, aí vem quase com a caveirinha do inflamável, do tóxico lá. Então, assim, Doc, mas você está falando chato, uma coisa, eu tenho 2 filhas adolescentes e eu te digo o seguinte, os ginecos, tá vindo no sucrilho isso. Eles estão dando para regular tudo no adolescente. Já pode começar e tal. E no começo eu tentava entender, mas é assim já. Next. É isso. E assim, acaba que a pílula, ela esconde os sintomas de um monte de doença e não é tratamento de um monte de doença. E aí o Guilherme sabe falar melhor que eu. E ela vai cascatear lá na frente, né? O pessoal prescreve a pílula para tratar síndrome de ovário policístico. Então, é isso que eu tô falando. Eu duvido que alguém que tá ouvindo aí nunca ouviu falar de pílula contraceptiva prescrita para melhorar a pele da menina. Isso me mata, pô. Isso me mata. É isso que eu tô falando. E se a falência não é nem só da nossa área, não é da dermatologia, por exemplo. Não é nem isso, né? A gente tem uma proibição recente do Conselho de Medicina para uso de hormônio para fim estético, né? Ah, sim. Aí você não pode fazer hormônio para o camarada ter uma vida melhor, de maior qualidade, né? Mas você pode prescrever hormônio para melhorar a pele de uma mulher, de uma menina. Mas o que é estético e o que não é? Então, mas eu sei o que é isso tudo. Anotem aí quem não sabe. É aquela velha pergunta, a quem interessa? É isso. Mas que sinuca é essa, hein, senhores? Exatamente. Essa é... E nesse balaio entram também uma coisa que a gente usa muito na nossa prática clínica, que são os implantes hormonais, né? E aí eu acho muito interessante falar disso. Esse é um outro mito, uma outra situação mal entendida, mal interpretada e conveniente, né? Mas fala aí, Doc. Então, os implantes. Esse aqui é um ponto que eu acho que é importante falar. Por quê?
Porque hoje a gente tem uma campanha, como é que é? Chip da beleza, né? Implante é bom, e esse é um outro ponto super importante, até porque assim, eu sou pesquisador dessa área e eu acho assim, quando a gente vê o benefício da terapia quando bem feita, é tudo de bom, mas existe o lado ruim, como eu falei no início. Tem gente que usa isso de forma errada, com a conduta equivocada. Então, olha o cenário. Eu tenho uma terapia que ela pode ser feita numa paciente pós-menopausa, que é exatamente o mesmo hormônio que eu passaria num gel transdérmico ou no comprimido, só que eu coloco num implante que durou 1 ano. Olha a comodidade desse negócio. Peraí, antes que você continue, senão eu vou perder isso, eu acho muito importante. Qual é a janela, já que você está falando dessa mulher, qual é a janela quando ela chega na menopausa que eu tenho para tratar a tempo de ela não ter essa cascata, Doc? O que começa? 40, 45? Então, normalmente... Qual o time que eu tenho para não ter esses malefícios todos? Então, normalmente o que a gente diz? Que se você diagnosticou, a gente chama de climatério, que é essa fase que ela começa a ter a redução da produção dos hormônios e ter sintoma. Tá. Que a média de idade é entre 48 e 51 anos de idade. Mas acima dos 40 é normal. Então tem mulher que entra com 40 e poucos, né? Isso vai depender muito de cada mulher. E aí, assim, uma vez que eu fiz o diagnóstico, não tem contraindicação, a mulher tem um grande benefício nos primeiros 5, 10 anos da reposição de evitar isso daí, tá? Agora, o que eu posso te dizer por experiência própria? Se ela faz dos 50 aos 60, aos 60 ela para, ela depois começa a decair, né? E a gente observa isso. Por isso que muitas pacientes hoje mantêm a terapia de reposição hormonal, lógico, com acompanhamento médico e desejo da paciente num longo prazo, tá? Então tem pacientes que às vezes são bem mais velhas que utilizam. Esse não é o guideline, tá certo? Mas hoje a gente personaliza, eu brinco, né? Assim, o que a gente faz é medicina personalizada. E dentro dessa medicina personalizada, muitas pacientes podem manter. O que é importante? Iniciar o quanto antes, se realmente a mulher entrou na menopausa, né? E esse aqui é um dos grandes... A grande discussão é que a principal indicação da terapia é no sintoma. E aí a gente fica assim, cara, e a mulher que é assintomática? O que eu faço? Será que eu trato ela para evitar os malefícios que ela vai ter, cardiovasculares e do osso? Preventivo ou... E aí, cara, entra numa situação difícil, porque não é a indicação hoje é só para tratar o sintoma, entendeu? Doc, isso é no mundo inteiro assim? Cara, esse entendimento que o Brasil tem Sim. é o mundo inteiro? Então, tem países que trata muito pior a mulher, né? O Brasil, posso dizer que é um dos mais avançados hoje na medicina para o tratamento da menopausa, né? Muito mesmo. A gente tem uma medicina de altíssimo nível aqui no país, assim, até em termos de pesquisa e de tratamentos clínicos, né? Mas ao redor do mundo a mulher sofre demais, cara. Olha como a mulher sofre. Por exemplo, muitas meninas... elas não têm nunca tiveram na sua vida uma saúde sexual. Por quê? Porque a pílula anticoncepcional, ela bloqueia os hormônios androgênicos e faz com que a mulher muitas vezes não consiga nem ter orgasmo e nem desejo sexual. Não sabe nem o que é isso. Ela nem sabe o que é isso. Eu já vi paciente que chega no meu consultório e está tomando a pílula desde os 12, 13 anos e ela não sabe o que é orgasmo. Ela nunca teve. Ela não sabe o que é um libido normal. Porque ela usa ininterruptamente aquela pílula. Então, assim, é uma loucura esse negócio. Como é tamponado a mulher nesse aspecto. E aí a mulher... Sempre foi em todos os outros, mas nesse... E aí a mulher chega na menopausa, cara, ela tá voando, porque ela já tá numa fase que ela tá com a vida estabelecida, tem filhos, marido, papapá, e de repente, de um dia pro outro, a mulher não dorme, ela tá irritada, ela perde o libido, ela fica depressiva, ela tem calor durante a noite. Eu conheço várias pacientes que terminaram o casamento porque não trataram a menopausa, sério. Assim, né? Não tratei menopausa e me separei. Mas é real isso. É sério, numa boa. Um negócio pra te deixar menos assustado, então. Vocês estão me angustiando. O congresso que a gente foi aqui, acho que foi ano passado, você vai lembrar desse, que o Morgan Teller falou. Morgan Teller é um americano, urologista, só para mostrar o quanto a gente está bem nesse aspecto no Brasil comparativamente. Apesar de todos os apesares que nós citamos aqui. Nós estamos falando, talvez, o maior pesquisador e publicador de testosterona do planeta, se eu não estiver enganado, contando para nós sobre a baixíssima experiência com implante nos Estados Unidos. Assim, estou falando de um cara que teoricamente está na ponta, com número de publicações e etc. Falando para nós como se fosse a novidade da novidade, um negócio que está vindo aí, um implante. Você lembra dessa história? Lembro. Ele falando isso ao vivo para, sei lá, para 2, 3 mil médicos da área no Brasil. Então, assim,
Isso me assustou muito, sabe? Então isso que o Guilherme falou, há pouquíssimo tempo atrás, não fosse essa experiência, eu ia meio que olhar de lado e falar, não tô entendendo, como assim nós estamos tão na frente assim, apesar de tudo que a gente vê e do quanto a gente briga entre especialidades e etc, para tentar fazer ciência de verdade, né? Então assim, de verdade, aqui a gente consegue, e aí de novo, aquela primeira pergunta sua, a gente consegue, graças a Deus, um pouquinho fugir dos números, fugir das linhas para aqui tá bom, para lá tá ruim e tudo mais, e conseguir personalizar mais o negócio, conseguir enxergar o indivíduo como indivíduo de verdade e não generalizar todo mundo, né? Quando o Doc falou agora, a gente faz uma medicina individualizada, conforme ele falou, eu falo muito sobre isso, mas agora me caiu aqui uma situação, tem que ser, né, Doc? Se as pessoas são diferentes uma das outras, como é que eu posso ter um protocolo, um gabarito para vocês dois, se são duas pessoas diferentes? Exato. E aí, nesse caso, qualquer máquina faz o nosso lugar. Você não precisa de médico, não. É que nem uma paciente, que ela, por exemplo, a paciente, por exemplo, ela é atleta. Tá. Eu tenho duas mulheres distintas. Eu tenho uma paciente que ela tem prejuízo na performance dela, por exemplo, quando ela está de TPM ou quando ela está menstruada. Sim, a mulher atleta, Cara, né? Essa mulher não pode passar por isso. E a gente hoje tem vários recursos para tratar ela, certo? O olhar para a mulher atleta, você está falando hoje, como é que está? Sim, sim. Então, assim, esse olhar para a mulher atleta é muito importante, porque eu preciso trazer esse resultado para ela. E olha que doideira isso. É a tríade da mulher atleta, né? A tríade da mulher atleta é quando ela tem déficit importante de estrogênio. Ela fica muito magra. Mas eu estou falando da mulher atleta que ela tem menstruação e aquilo atrapalha ela. E no desempenho mesmo, ao longo do mês, né? Então, por exemplo, nesse contexto, eu tenho métodos contraceptivos, inclusive até implantes. Eu tenho o Implanon, que pode bloquear a menstruação. Eu tenho outras substâncias que a gente pode usar e tenho o dispositivo intrauterino. E olha que doideira. Por exemplo, tem um implante que é a gestrinona, que é o chamado chip da beleza, né? Que utilizou-se assim, que é totalmente equivocado, até porque não gera beleza em ninguém. É uma progesterona que bloqueia o sangramento. Só que ela gera um efeito colateral virilizante, porque ela tem ação de testosterona. Provoca uma amenorreia. Ela provoca uma amenorreia, bloqueia a menstruação, só que ela tem uma ação de testosterona muito potente. Então pode fazer com que a mulher tenha ganho de massa muscular. Ela é androgênica? Ela é androgênica. Tá. Só que olha que loucura. Esse troço, no Brasil, é uma grande polêmica em cima disso. Tem sociedades médicas que são contra o uso, apesar dela ter uma aplicabilidade para algumas patologias, como a endometriose, por exemplo, como o sangramento disfuncional, etc, etc. E ela é doping na UADA. Então, assim, eu não posso botar esse implante numa mulher que faz antidoping. Ela é doping na UADA? Porque ela tem um efeito androgênico. Sim. Só que eu tenho outro dispositivo, que é o DIU, com hormônio, que é o levonorgestrel, que ele tem uma ação androgênica mais potente que a gestrinona. Só que qual é o problema? A gestrinona, para ser contraceptiva, ela tem que ser numa dosagem muito elevada, mais ou menos 240 miligramas. E o DIU consegue ser contraceptivo com 68 miligramas, ou seja, uma dose bem menor. Então, a chance de efeito colateral é muito menor no DIU. Só que esse DIU tem efeito androgênico, ou seja, é doping. Mas eu não quero ver. Não é exatamente. Tô mas falando da galera. Não é considerado doping pela UADA. Tá. Não é. A minha régua tá em cima disso, eu não diz. Exatamente. Você tá entendendo? Tô entendendo bem. Então, assim, hoje se chega uma atleta pra mim e fala assim, qual é o melhor método contraceptivo pra mim? Cara, se ela puder usar o Dilmirena é a melhor coisa, porque ela vai ter melhor na performance, vai ter, porque tem efeito androgênico discreto, mas tem, e a gente sabe que melhora fisicamente várias coisas, a testosterona tem essa ação, melhora a força, melhora sprint, né? E é um contraceptivo que vai bloquear o sangramento. Então eu mato 2 com a caixa dada só. Entendeu? Lógico que isso não dá pra generalizar. Tem mulher que não vai poder usar, vai ter efeito colateral. Se chega aquela atletinha lá no consultório com cara de choquito, né? Com muita espinha, acne, oleosidade, não tem como dar um contraceptivo. Tem outro implante, que é o Nestorone, que vai melhorar a pele dela, inclusive. E que não é doping. Mas você tá entendendo como é que são as coisas? Você tá explicando muito bem, não sabia desse lado. É difícil. E é cruel. É difícil e cruel. Por isso que eu brinco. O implante ele pode ser muito bom para várias coisas, principalmente para contracepção e para menopausa, né? Então essa história do chip da beleza que muitos utilizam para fins estéticos, cara, isso é uma bobagem, porque não vai trazer um resultado bom para paciente e pode trazer até resultados piores. Doc, tem assunto aí para falar muito sobre isso, mas não seria uma situação de saúde pública isso ser visto de uma outra maneira pela cascata que o Estado e a União gastam em relação
esses idosos no Brasil, que a gente está muito mais longevo, né? A população está muito mais longeva, né? Sim. O que você está falando diminuiria muito os gastos públicos, não? Com certeza. Assim, eu estou pensando do outro lado, lá daria um podcast só para isso, mas, Sim. né? Você já pensou, só em um ponto que a gente já falou daqui hoje, só o quanto a saúde óssea, uma mulher com saúde óssea, que não vai fazer uma fratura de fêmur, que não vai fazer uma fratura de coluna, que não vai ser internada por isso, que não vai operar por isso, ela economizaria do sistema? Não, olha só que loucura. As pessoas hoje falam muito em longevidade, né? As pessoas vivem mais, não sei o quê. Não, tem muita gente que vive mais, mas assim, tomando um monte de remédio, ferrado numa cadeira de rodas. Uma coxa de retalho, né? Vai remendando. Então assim, as pessoas querem viver mais, mas ao mesmo tempo elas não param pra pensar, assim, pô, vou viver... Mas o que é viver bem? Eu até brinco, existe, eles em estudo mostram muito isso, né? O lifespan, que é o tempo que a gente vive, né? Tempo de vida, lifespan. E tem o que a gente chama de health span, tempo de vida com saúde. Então a gente aumentou na população o lifespan, mas a gente não aumentou o health span. Ah, tá. Eu vivia 45, vamos dar um exemplo. Eu vivia 45 anos. Mas você vivia até 45 bem. Ok, agora eu estou vivendo 85. Sim. Mas continuo com 45, que se seja 50 com depois health, daí, com ó, saúde. E aqui é só dor de cabeça. Exato. Então esse é que é o ponto. Uma hora vai ter que ser visto isso. Essa lição de casa que eles não estão querendo fazer vai ter que ser feita. A gente aprendeu a prolongar vida porque a gente aprendeu a tratar doença crônica, porque veio remédio para isso. Então o cara hoje, o paciente hoje, se a gente consegue tratar uma hipertensão, tratar uma diabetes, ele demora mais a morrer. Mas ele só demora mais a morrer. Eu estou falando de tempo, estou falando zero de qualidade aqui. Então a gente aprendeu a deixar o indivíduo aqui na Terra. Mais nada. E aí o camarada, ele se preocupa demais em tomar o remédio para viver mais ou para combater uma alteração no exame laboratorial dele, mas ele esquece que o principal, cara. O que faz com que eu consiga sair e levantar dessa cadeira aqui? A minha força muscular e óssea. Não é isso? É. Cara, as pessoas, assim, o número de pacientes que chegam no consultório com perda da massa muscular, homem e mulher... Caquexia, sarcopenia... É um troço assim absurdo. Diante, né? E esse cara, às vezes, e se ele soubesse a importância do exercício físico, especialmente de força, não apenas para isso... Exercício resistido, né? Sim, para manter essa massa muscular, essa capacidade funcional, para que ele chegue com 80 anos, executando tudo que ele consegue tomar banho sozinho, ele consegue subir e descer uma escada sozinho. Lógico que a gente vai perder um pouco da nossa força. Sim. Mas, cara, manter. Eu tenho vários pacientes que o cara está, do ponto de vista de cognição, excelente, poderia estar produzindo, só que ele não consegue realizar as coisas, está na cadeira de roda, porque ele não teve um olhar. Física. Ele não teve um olhar para a importância do exercício na vida dele. Não teve um olhar para isso. E vocês acham que estão com a barriga no balcão na clínica também, né? E eu tô aqui no varejo, vê se eu tô maluco. Com tudo isso que a gente falou até agora, eu nunca vi, eu acho que vocês também vão concordar, a saúde mental das pessoas tão bagunçadas. Eu não sei se sempre foi assim e eu não percebia, ou enfim, hoje a gente tem mais condições de avaliar, mas com essa cascata toda, tô falando sempre de uma doença nova, não fui eu que inventei, que é a allodoxiafobia. A allodoxiafobia vem de alis, que é diferença, doxia de crença. Então, se eu vejo no Instagram que você não curtiu o meu negócio, eu fico triste. Allodoxiafobia é aquele que tem crença diferente da minha. Então, eu tô gordo, eu tô com problemas. Eu tô sobrepeso, eu tô cheio de problema. E você não me aprova socialmente, meus amigos não me aprovam, eu fico pior ainda. Então é uma cascata sistêmica toda, é um cachorro mordendo o rabo, que eu imagino que na clínica, a saúde mental das pessoas, por consequência natural de tudo que a gente falou até agora, vocês também têm que cuidar lá e imagina o trabalho de vocês para poder ajudar a promover saúde, não? A gente falou aí sobre a comparação entre indivíduos, e aí a rede social vem, eu acho que talvez para acelerar ou expor essa parte mental frágil nossa. A cereja, né? Para arregaçar tudo é a mídia, não? Eu duvido que ontem você não atendeu alguém que tirou um telefone do bolso e falou, quero ficar assim. Sim. Ou seja, as pessoas começaram a se comparar sem conseguir entender de verdade que o que você posta aqui é o seu palco, não é o seu bastidor. Então a gente compara o nosso bastidor com o palco de todo mundo. E isso é muito doido, né? São isso vidas muito editadas. Exatamente, isso é ali muito doido. Editado. Assim, não tem graça eu te mostrar que eu acordo 5 da manhã, que eu estudo e treino e em São Paulo o sol não nasceu. Tem graça eu postar uma foto sem camisa, isso tem graça.
Então, assim, as pessoas veem o resultado do esforço das outras ou o momento menos pior das outras e compara com o seu pior. Porque quando você está se comparando dessa forma quase patológica, não é o seu melhor momento. Diz muito mais sobre você, sobre o que as pessoas estão fazendo. Eu só estou tocando nesse assunto que isso contribui para prejudicar o trabalho de vocês. Porque se não tivesse as mídias, também já seria um grande problema. Tudo isso que a gente falou até agora. Sim. Mas é que as mídias aceleram o problema de saúde mental. Quando sai uma notícia de... remédio tal, Ozempic, suspender, você reganha o peso todo, mais tantos quilos. Cara, aí chove um monte de mensagem. Como é que você me prescreveu isso? Que absurdo. Balcão de atendimento só para falar disso. Aí começa. Aí é doideira, acabou meu dia. Então assim, cara... Para desconstruir, né? Exato. Olha, eu vou te contar, viu? Por isso é que eu digo, assim, eu sei que a gente tem que confiar sempre no que a vovó diz pra gente, né? Mas, cara, se você escolher um profissional que você tá acompanhando, o cara olhou, prescreveu dentro do que você precisa, te analisou, viu seus exames, te olhou com cuidado, ele ficou ali 1 hora com você na consulta. Entendendo quem é você. Ele já acompanha você há tanto tempo, né? Assim, pode ter certeza que se ele te prescrever alguma coisa é porque ele tá seguro do que ele tá fazendo. Mas se eu for lá no Tomás... E o Tomás me fala, Kim, ele ficou lá comigo 2 horas, fez uma anamnese bacana, entendeu as minhas angústias, então ele fez o possível para adequar o melhor tratamento. Aí eu vou tomar um café com um doc aqui, que não te conhece. E aí, tal, não sei o quê. Amigo, tá? Ele não é da medicina. O que você tá... Pô, o Tomás me passou isso. Então vou fazer uma comparação. Por que será que ele não me passou isso? Total. Não, vou ligar para ele. Então tá difícil também nesse aspecto para você. Isso é super além da comum. mídia, né? Isso acontece também de colegas médicos que não entendem da sua área, enfiando garfo na sua área e aí te atrapalha a tratar o próprio paciente. Só que aí eu acho que isso diz muito mais do profissional, do indivíduo profissional, do que simplesmente sobre a situação. Como assim? O protocolo, Doc, você está falando? Total. E eu falo diretamente o seguinte. Diversos pacientes chegam com prescrição de outros profissionais, de outras áreas completamente diferentes das competências que eu tenho. E desculpa, eu tenho que ser humilde e pedir ajuda. Então, assim, eu não vou criticar a conduta do outro, por mais que eu ache até que não esteja tão adequado assim. Manda uma mensagem pro cara, vamos trabalhar em conjunto. Eu acho que falta muita gente se interpretar como médicos, nutricionistas, educadores físicos, qualquer outro profissional da área da saúde. Transdisciplinar, Nós entregamos um serviço, nós somos contratados para prestar um serviço e a gente tem que remar para um lado só. E aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. O fato da equipe multidisciplinar estar dentro de uma clínica única. Porque é muito mais difícil a gente conseguir, até por ego mesmo, tá? Conversar com vários profissionais de vários locais diferentes. Não é nem multidisciplinar, são as transdisciplinares. Eu preciso cuidar desse paciente, eu tenho um ecossistema muito mais protegido se está tudo ali, né? Vocês podem fazer até uma reunião no final do dia, uma vez por semana, não? E a gente faz. O grande ponto também é que muitas clínicas até têm várias especialidades, são multidisciplinares, mas o que ele está falando, não se conversam. Então, se assim, eu sou uma pessoa X, vou lá, passo no médico e dentro da mesma clínica passo com o Nutri, só que não é um prontuário integrado, ele não é uma conversa. O Tomás não sabe, por exemplo, ele é físio, suponhamos. Ele não sabe da minha saúde, você sabe a Maria, mas ele não sabe. Então como é que ele vai me cuidar de uma maneira correta? Então, e vou até te dar uma notícia, o Guilherme já sabe, aqui em São Paulo, na unidade daqui da Nutrinda, nós vamos ter inclusive um oncologista para trabalhar as condutas hormonais do paciente até que já teve câncer junto com a gente. Isso é legal demais. Bem amarrado, né? Isso é difícil de achar, viu? Você entrar no meio da oncologia e achar alguém assim... Tá convidado, viu, Kim, para nossa inauguração. Quando será a inauguração? Daqui 60 dias. Quero ver você responder isso aí. Quem é de Sampa aí quiser, a gente é na... Onde vai ser? Alameda dos Arapanés, 105. Num super bairro aqui em Moema, aqui do lado do lá, estamos fazendo... vai ter uma área toda de avaliação metabólica, O que eu vou encontrar nessa clínica? Você vai encontrar profissionais de diversas áreas, mas muito focado no que é o nosso core hoje, que é a endocrinologia, a cardiologia, a nutrição, a nutrologia, os tratamentos todos que a gente realiza, todas as análises metabólicas, inclusive para atletas, testes de VO2, enfim. Também vai ter essa parte? Sim, a gente vai ter toda essa parte também, né? Então toda essa parte também da medicina esportiva. E, poxa, pra gente vai ser muito legal e é bacana a gente estar criando esse espaço que, na verdade, traz um pouco do que a gente já faz desse tratamento interdisciplinar entre esses profissionais e que, diga-se de passagem, grande parte deles passou por um treinamento longo, né, enfim, até de condutas e trabalham muito em uníssono naquilo que a gente acredita, é muito semelhante e em prol da melhora da vida do... Tenta imaginar, senhores,
que o doc forma os colegas, né? Imagina se na clínica dele não vai ter um cuidado super especial, né? Então, acho que esse aqui é o ponto e já fica aqui o meu convite, em breve. Porra, 60 dias tá aí. Tá aí, né? Tá aí. Na Arapanés. É isso aí. E quantas clínicas nós temos hoje do grupo? Então, a Nutrindo Ideais, ela nasceu em 2014. A gente passou por um processo de expansão próprio até 2019, ou seja, eram clínicas próprias nossas, né? A gente tinha 4 unidades, 2 no Rio, uma em São Paulo e uma no interior do estado do Rio de Janeiro. Só que quando veio a pandemia, realmente a gente teve muita dificuldade, teve que fechar inclusive a clínica aqui de São Paulo. E a gente passou por um processo de remodelação de negócio e a gente fez um projeto muito grande de franquias, né? Então hoje as clínicas próprias da nossa empresa são só no Rio de Janeiro, que é em Ipanema e na Barra da Tijuca, e todas as outras unidades são franquias. Hoje a gente está posicionado no Brasil inteiro, então a gente está posicionado aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente está posicionado em Belém do Pará, a gente está posicionado... Nossa, uma boa cobertura, né, no território. A gente está posicionado no interior, em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. A gente, a princípio, vai chegar, a nossa expectativa é chegar até final de 2025, tentando cobrir grande parte do território nacional, pelo menos Sudeste, Sul e Nordeste, né? Especialmente. O Doc, em relação aos estados, nesses 26 estados que a União tem, só uma curiosidade, muda muito o perfil do paciente de acordo com os estados? Olha... Não, né? Acho que não. Eu acho que a gente tem o nosso curral e as pessoas que acabam procurando a gente têm... características semelhantes. Exatamente. Porque é o indivíduo que enxerga a necessidade desse tipo de tratamento. Dessa oferta de Exatamente. serviço, né? Então a gente vive num curralzinho, isso é uma verdade. Mas tentando te responder de uma forma geral, eu acho que teria uma diferença grande sim, até porque... o acesso à informação e a formação do profissional é muito diferente. É muito diferente. Quando eu falo acesso à informação, é a vontade de buscar, porque hoje todo mundo tem informação no telefone, né? Só que as influências são muito diferentes. Assim, vou falar, botar o dedo na minha ferida. Eu não vi nada do que eu faço hoje na minha formação médica. Eu ouvia durante a faculdade, não existia obviamente um ambulatório, um lugar para consultar indivíduos para emagrecimento, ou para reposição, ou para performance, não existia, claro, mas um indivíduo que sentava num ambulatório acadêmico obeso, a gente tratava, a gente escondia as condições que a obesidade gerava e falava com ele assim, fecha a boca, é assim que emagrece. Até ontem, né? Assim, é assim que emagrece. Então assim, eu me formei assim, depois fui para a residência de cirurgia geral. O normal é você esperar o paciente obeso ganhar mais um pouquinho de peso para ele poder ser operado pelo plano na bariátrica. Isso é muito feio. Verdade. Isso é muito feio. Ganhar peso para operar. Exatamente, e assim, Nossa. Isso não é que isso seja... troca uma condição por outra, né? Porque o paciente que fez bariátrica vai ter um monte de problema, que as pessoas muitas vezes... E agora diminuiu o IMC para operar, né? Agora está mais baixo. Lógico que é uma alternativa em alguns 30, casos, acho. Mas assim... A gente está, acho que generalizando, tá fazendo, faz-se de forma muito não criteriosa, digamos assim. Exato. Eu acho assim, o próprio paciente não sabe e Educação. Se ele está contratando alguém, esse alguém é que tem que contar para ele. Claro que ele tem que se interessar, ler sobre, enfim, mas assim, se eu estou contratando um serviço é porque eu não sei fazer aquilo. Então, o próprio paciente, eu acho que a gente tem que orientar ele melhor, ele entender o seguinte, aquela história que nós já falamos aqui hoje. Ele vai ser obeso pro resto da vida, por mais que ele faça uma bariátrica e perca 60 quilos se for o caso. Ele vai ser obeso pro resto da vida. Só que agora, ele ganhou um plus. Ele ganhou um estômago que não funciona direito, um sistema digestivo e de absorção de nutrientes que não funciona direito ele mais. Ele ganhou uma outra maquinaria. Exatamente. Além de obeso... Se calhar pior do que a anterior. Sim. Com toda certeza pior. Então agora, além de obeso para sempre, por mais que agora ele tenha perdido peso, ele, infelizmente, boa parte das vezes ele vira um ex-obeso em peso, porém sarcopênico, agora sem músculo. Boa parte das vezes, porque ele não emagreceu, ele foi emagrecido, porque eu tirei um pedaço de um órgão dele. Que são processos diferentes, né? Ele não foi ativo no processo, ele foi passivo. É agressivo, meu doc é agressivo. Ele foi passivo no processo. Verdade. Então o indivíduo, além disso, agora, ele é um obeso para sempre, por mais que agora sem peso, porém desnutrido. Porque ele não absorve uma série de vitaminas e minerais corretamente. Porque ele ganhou automaticamente uma desbiose intestinal. Daqui uns anos nós vamos saber, né? Somos nós, né? Então, vai para lá, né? Vai para lá. Eu, na época da cirurgia, eu tinha uma angústia super grande, porque eu recebia o paciente dos ambulatórios que meus chefes operavam, um ano depois, magros, ou pelo menos numa condição, na balança, no número, e aquela história, não o indivíduo, mas o número, bem melhor do que 12 meses atrás, só que desnutridos.
bem melhor do que 12 meses atrás, com a perna formigando porque não absorve determinados nutrientes. Indivíduos que agora têm um peso menor, mas agora tem dificuldade de sustentar o próprio peso e fazer o que faziam até antes obesos, em parte das vezes. Seu carro vai porque andar, agora mas ele não perdeu tem freio, músculo né? pra caramba. Sei lá, qualquer coisa assim. É isso aí, isso é muito triste. Eu não sabia cuidar disso, tá? E eu tô falando de um ambulatório de cirurgia bariátrica. Eu não sabia cuidar, eu não sabia a quem perguntar. Daí veio a nutrologia na minha vida, inclusive. Então, assim, é outro planeta, né? A medicina É outro planeta. Olha só, caminhando para o final aqui, para o tempo que vocês têm compromisso, duas questões que eu queria colocar aqui para ir caminhando para o final. Primeiro, eu recebi aqui um relatório do FBI falando de um estudo de vocês. Eu queria... Do FBI? O FBI me mandou, com a chancela da CIA. Que estudo é esse, Doc? Que a gente vai colocar na tela aí. Então, nós fizemos recentemente, a gente tem várias publicações que a gente tem os alunos, o grupo de alunos, que o Tomás inclusive participa desse grupo, que a gente faz publicações científicas, né? Ou seja, a gente tem revistas científicas do mundo todo hoje, médicas, que publicam estudos que são feitos por pesquisadores, né? E tem muitos aqui do Brasil como nós. E a gente fez recentemente sobre os implantes de testosterona, a terapia de implante na mulher de testosterona. Porque a terapia de testosterona na mulher, ela é uma terapia controversa. Por quê? Só um minuto. Tá na tela aí, né, Andy? Vamos subir essa imagem na tela para que a galera então acompanhe o que o Doc está falando. Então, e aí nesse estudo foi publicado numa revista de grande impacto, tá? Que chama-se Pharmaceuticals. A gente mostra os benefícios e riscos da terapia com a testosterona em implante nas mulheres. Tudo que a gente tem de bibliografia é uma revisão do que já foi feito e a gente coloca perspectivas futuras do uso dessa terapia, com base muito na experiência clínica que a gente tem e a gente vem observando. E nesse estudo a gente propõe dosagens, a gente propõe análise cardiovascular para fazer a terapia de forma segura na paciente. Então é muito daquela história de desmistificar. Então quando eu falo de implante hormonal para um colega médico, ou falo de implante hormonal para alguém, a pessoa fala, é chip da beleza, isso meio que, sabe, chega até a me angustiar, porque eu trago um estudo desse que mostra um... Super licenciado, super embasado. Mostrando como não fazer, acho que principalmente quando não fazer, ou quando fazer e com que dosagem. Isso, assim, já é julgado. Isso. Previamente. Mas é bom isso. Eu acho que o nosso crescimento, todo desvio de linha, ele é difícil. E eu acho que a gente vive hoje isso. Quanto mais existe esse contraponto para isso, mais musculatura vocês vão ganhando na profundidade e robustez dos estudos. E hoje nós estamos, inclusive, nos próximos meses, a gente vai publicar mais um grande estudo sobre um outro implante, que inclusive tem um efeito neuroprotetor, chamado eucometrina, o Nestorone. Então a gente vem estudando, a gente vem produzindo, né? Eu faço doutorado nessa área, então é muito gratificante a gente ver o que a gente pode trazer para a população e vai ajudar talvez a mudar a informação lá na frente, ou mudar esse preconceito a longo prazo, né? Trabalho de formiguinha. O que planta hoje vai ser colhido amanhã. O que vocês estão colhendo hoje foi plantado ontem. Exatamente. Não é? Exatamente. Para que as pessoas saibam, aonde vocês se abastecem de informação para se atualizar? Em congressos? Nos papers? Como que é esse... Porque o caso da medicina é tudo tão rápido, esse rio passa tão rápido, sim. Você abre a janela amanhã, já não é mais. Já não é mais, já não é mais. É sempre assim. Então, não dá para dormir em berço esplêndido e achar que o que você sabe hoje vai valer para amanhã. Né? Com certeza. Medicina é isso mesmo. E como vocês são amigos íntimos de Hipócrates, como é que vocês estão fazendo para se atualizar? Como é que é? O Gui, eu quero responder porque você falar bem de si vai dar errado. É o seguinte, último Congresso Mundial de Nutrologia, ano passado aqui em São Paulo, eu estava lá, a gente chega para ouvir e deram a grande notícia de uma grande medicação que estava saindo aí. Era a semaglutida para emagrecimento. Isso é triste demais, sabe? Isso é triste demais. Você vê que é uma droga que a gente usa há alguns anos, tá agora sendo apresentada. Isso é muito triste. E assim, eu tô falando de algo que na minha cabeça seria, deixa eu ver o que tem de novidade aqui, deixa eu comprar esse congresso e eu vou lá. Então, te respondendo, não é daí, mas o congresso é muito legal que ele coloca várias pulguinhas na nossa cabeça. Sim. Livros. Quanto tempo gasta para um escritor estudar, consolidar aquele conhecimento a ponto dele poder virar um autor, escrever aquilo tudo, publicar, chegar na prateleira na sua casa? Quando chega na sua casa, está desatualizado há alguns anos. Chega velho. É ruim? Claro que não. Amo livro-texto, adoro ler livro-texto.
para sedimentar conhecimento. Era assim. E eu ainda gosto de ler. Porém, de verdade, hoje em dia, pra você poder se atualizar, você tem um trabalho de garimpo de trabalhos, de artigos do mundo todo, que a gente consegue através de sites como PubMed, etc., que é muito difícil. Primeiro porque médico e nutricionista e educador físico não aprende metodologia científica, ou seja, eu não sei separar o joio do trigo aqui, eu não sei o que é bom e o que é qualquer coisa que foi publicada, e às vezes até compraram uma vaga ali para publicar esse negócio. Aí é que entra o trabalho. Você pode aprender a fazer isso, que dá muito mais trabalho. Você tem um rio para atravessar, você pode nadar ou pode pegar a ponte. Aí a ponte são alguns poucos profissionais no Brasil hoje, na nossa área, que garimpam isso, te cobram um valor mensal, mas te entregam o que tem o fino do fino da ciência. Tá, ele interpreta. É uma curadoria. Guilherme uma tem curadoria. isso. Guilherme tem isso, mas tem outros profissionais legais também. Lucas Caseri, tem mais um pessoal que faz isso. Mas assim, eu, inclusive, a nossa relação começou assim. Eu comecei querendo me atualizar mais, o congresso não bastava, o livro não bastava, artigo eu tinha dificuldade de remar naquele meio. Você ficou inquieto. Eu comecei comprando o que o Guilherme produzia. Nossa relação começou assim uns anos atrás. Então, assim, eu tô sentado aqui hoje porque eu comecei como cliente do Guilherme, por assim dizer. Você é um buscador. Aluno do Guilherme. Então, assim, hoje, se eu fosse começar a querer sair um pouquinho da caixa, e eu falo isso para todo mundo que me pergunta, antes de pós-graduação, de residência, de qualquer coisa, compre a hora trabalhada de alguém que vai fazer essa curadoria por você. Aí você vai começar a aprender a buscar ciência. Tá. Quanto vale, será, que eu pagar uma consultoria sua para você me ensinar a como montar um negócio de varejo? Isso não tem valor, pô. Digo, isso não tem preço, isso tem valor. Isso é um absurdo. Quanto vale você tentar me transmitir um pouquinho de 30 anos de experiência? Não sei quanto vale isso. Então, quando você compra a hora de um curador, isso pra mim hoje é o que tem de melhor e de mais fácil de acessar a ciência, de verdade. Não, muito bom a sua colocação. De verdade. Muito bem explicado. Senhores, eu estou preocupado com o tempo de vocês pelo compromisso. Doc, por favor, essa câmera dele aqui, né, Andy, a minha? Essa câmera aqui atrás de mim, por favor, as suas considerações finais. As pessoas que gostam do seu trabalho, acompanham o trabalho de vocês. Me dá um norte, como é que vai estar então a tua vida até o final do ano, 2023? Quais são os projetos que você já pode abrir das pessoas que te acompanham? Então, as suas considerações finais aí para quem está acompanhando. Nosso principal projeto, sem sombra de dúvida, ele é levar isso tudo que nós falamos da medicina, que a gente acredita de verdade, essa medicina personalizada, para o maior número de pessoas possível no nosso país hoje. E a gente faz isso através da expansão da rede da Nutri30. Então, assim, a gente está em obra aqui em São Paulo, a gente comentou sobre o endereço e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem obra em Belém, ao mesmo tempo daqui a pouquinho vai ter obra em Macaé que já está funcionando, enfim. A ideia é a gente expandir isso e colocar gente boa, gente interessada, gente atualizada em cada um desses pontos, para que a gente consiga entregar isso de verdade. Dessa missão, né? Amigos dessa missão. Exatamente isso. E eu, pessoalmente, minha energia está 100% voltada agora, nesse momento, para as unidades de Macaé e São Paulo. Mas a gente tem essa visão de que a gente, quanto mais expandir, com qualidade, com boa equipe, com esse mesmo pensamento, a gente vai conseguir entregar esse tipo de medicina para o maior número de pessoas possível, que eu tenho absoluta certeza que é a minha missão para hoje. Doc, onde as pessoas te acham? Instagram, como é que tá onde as pessoas te acham? Em todas as mídias sociais, Tomás Baesso, THOMAZ BAESSO. Maravilha. Doc, suas considerações também nos projetos e como é que até esse final de ano, o que a gente tem de eventos, de encontros, de congressos, fora a clínica, enfim, como é que está aí o olhar para o finalzinho do curso injetável? Bom, nós temos aí, como o Tomás falou, toda essa prospecção de expansão, né? Nossa meta aqui, lógico, é São Paulo, que é um local muito importante para nós, então a gente está aí bem animado com essa abertura nova da clínica aqui na cidade. Nós temos até o final do ano vários eventos bem bacanas, né? Particularmente eu vou ter ainda 2 grandes eventos esse ano. A gente tem curso de injetáveis para médico dia 26 de agosto aqui em São Paulo. 26 de agosto. E nós temos também... Lá na Vila Mariana, né? Isso. E nós temos um curso também de implantes hormonais que acontece no final de outubro, dia 21 e 22 de outubro. Onde vai ser esse, Doc? Também lá, no mesmo local. Também no mesmo. E para 2024 eu estou com um projeto inovador, talvez de grande desafio,
que até então a gente vinha fazendo cursos, né, esporádicos, e a gente vinha fazendo esses trabalhos de mentoria, que eu faço através da plataforma Henk Academy, né? Então no Instagram você acha, é só botar Henk Academy. E a gente está fazendo agora a pós-graduação em endocrinologia e metabologia. Então eu vou formar em 2 anos 25 endocrinologistas e metabologistas dentro da minha clínica. As inscrições abriram recentemente, a gente teve uma busca muito grande. Por quê? Porque é uma pós-graduação de endocrinologia que eu trago não apenas o conhecimento científico da endocrinologia, né, a grade curricular, mas eu trago a minha bagagem de quase 10 anos nessa especialidade, né? E mais coisas que eu acredito que são importantes no endocrinologista saber. Então, o endocrinologista tem que saber, tem que ter conhecimento de nutrição, que não é dado com profundidade numa pós de endocrinologia tradicional. Tem que ter conhecimento de suplementação, conhecimento de fitoterapia, as novas terapias, né? Então, tudo isso eu estou colocando... Fitoquímicos, tanta coisa que entra, por né? isso é que a gente vai fazer, eu acho que esse é um dos grandes projetos de 24. Para 24, né? E lógico, os nossos cursos, né? Tudo, e fico muito feliz de estar aqui contigo hoje. Queria agradecer o teu convite, queria agradecer a presença do Tomás aqui. E parabéns, eu acho que esse momento aqui de trazer informação de qualidade para as pessoas, né? Que é difícil. É o que a gente falou desde o começo, né, Tomás? É informação, né? A gente cai sempre na informação, precisa da informação. Isso. Por mais que a luta possa ser, às vezes, em glória, né? Que os monstros são grandes, a vida às vezes tem uma habilidade de te derrubar quando você tem um projeto, mas a educação é o que... né? Olha aqui, senhores, eu tenho um presentinho aqui da Essentia para os docs aqui, olha. Legal, hein? Acho que o doc já conhece, é um super kit da Norskin, né? Com muito carinho aí que eles mandaram. Bacana. Olha lá, ó, creme de la creme, hein? Epa! Quero até mandar um abraço lá pra Ana, pro Paulo, pro Vitor. Não vou te dar não, cara. Olha aí, ó. Bacana. Vocês vão ficar mais belos. Hã? Bacana. Eu já uso até um deles. Já usa, né? O Doc estava até me falando do uso noturno, né, Doc? Eu uso esse aqui, ó. Pra noite. Deixa eu dar olha aqui, hein? Isso é muito legal. E produtos que... Ó, senhores, os médicos ficaram quietos aqui, meu. Você viu? Os caras estão loucos aqui pelo... Eles mandaram muito bem na embalagem. Creme de la creme. Muito legal. Senhores, olha, eu fico muito feliz aqui quando a gente bate esse papo assim. Para levar informação, conteúdo pra galera, né? Se a gente vai falando, o negócio vai desde a saúde mental até... Bacana, né? A gente levantar. É o nosso trabalho, né? Eu aqui trazendo conteúdo e o dia a dia de vocês. Eu super agradeço aí a presença de vocês. Que vocês voltem mais vezes. E todos estão convidados para a inauguração da clínica. Vai ter banda, vai ser uma loucura. Entrada franca, o Doc vai estar na porta. O Guilherme vai tocar. Vai tocar. Também isso. Olha, eu faço muitas coisas, mas isso eu não faço. Chegou nesse nível, né? Não, isso não. Senhores, muito obrigado então. Obrigado a você. Muito obrigado. Senhores, não deixem de curtir o canal, compartilhem para que a gente possa levar esse conteúdo para vocês. Olha aquela câmera do centro lá, senhores, vamos dar um tchau aqui, ó. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Até. Valeu. Tchau, gente.